Vamos lá entender o que é o TO, que é a taxa de ocupação, e o CA, coeficiente de aproveitamento. Bora lá, por exemplo, aqui, ó. Vamos lá, eu peguei um terreno de 10, ok? Por 20, 200 metros quadrados, beleza? Eu tenho aqui um TO, uma taxa de ocupação de 80% e um CA, coeficiente de aproveitamento, de 2,2. Na verdade não é porcentagem, né? 0,2, que é 2 vezes a área do terreno, ok? O que acontece? Vamos lá, ó. Então eu tenho um terreno de 10 por 20, 200 metros quadrados, um TO de 80%, eu posso construir 160 metros quadrados, beleza? Aí a gente tem que observar o seguinte, ó. Se eu tenho um terreno, eu dei um exemplo aqui, ó, justamente para causar isso daqui, tá? Um terreno de 20 metros de profundidade, né? 10 por 20. O que acontece? Eu posso ocupar 160 metros quadrados, certo? Uma projeção de 160 metros quadrados sobre o terreno. Eu tenho uma largura de 10, eu projeto essa sombra com 10 no total aqui. Quanto que eu teria que ter aqui para dar os 160 metros quadrados? 16 metros quadrados, ok? Certo? Porém, você olha o terreno, ele tem 20 de comprimento apenas. Se isso aqui der 16 metros, eu vou ter sobrando apenas 4 metros, ou seja, sei lá, 2 na frente, 2 na frente, 2 no fundo, não sei. Só que aí a gente precisa observar um outro índice, né? Algumas, na verdade, não são índices, são obrigatoriedades que a legislação local põe para que ela, na verdade, é uma obrigação, mas para que ela tenha um controle dessas edificações, ok? E aí você olha a legislação e fala assim, e a legislação diz assim, olha, você precisa ter no mínimo 5 metros de recuo de frente. Nos fundos, se você abrir uma janela, você precisa de 2 metros. Ou seja, isso aqui já vai para 7 metros, que é onde você não pode fazer essa projeção aqui da edificação. Reduziu a sua edificação? Reduziu. Porém, olha só que interessante aqui, ó. Somados, se você tem 20 metros, né? 7 menos 20, 13, né? Que é o 20 é o comprimento aqui do terreno. Se você tem 13, então você pode fazer o seguinte, uma sombra, por exemplo, de 10 por 13, 130 metros quadrados, né? Toda essa área aqui, ok? Eu coloquei aqui, ó, 130 metros quadrados. E ainda assim você tem 5 metros de recuo, 13 metros de construção, mais 2 de recuo no fundo, somando os 20 metros. Você está dentro daquele padrão. E olha que interessante, se você faz essa redução nesses 130 metros aqui, ó, você pode fazer ocupar, né? Aí você usa ao seu favor isso daqui, ó, que é o CA, coeficiente de aproveitamento, que a gente falou que era 2 aqui, ó, tá vendo? A gente tem 2 aqui, ó. Então, se eu tenho um terreno de 200 metros quadrados, o meu CA é 2, eu consigo construir até 400 metros quadrados nesse terreno. Se eu subdividir isso daqui por 3 pavimentos, eu vou ter mais ou menos 133 metros quadrados. Então eu posso construir 3 pavimentos de 133 metros quadrados, ok? Se a gente fez aquela projeção de 130 metros, tá beleza. Posso crescer um pouquinho para lá, um pouquinho para cá? Até dá. Se for obrigatório o recuo de 5 metros da edificação principal, tem que fazer isso. Se no fundo você poder estender um pouquinho e ter um posto de iluminação, que é o que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, também pode, desde que você respeite a projeção, né, de até 133 metros quadrados. Então, se você fizer uma divisão ali mais lógica, 130 metros quadrados fica mais encaixado. E aí você pode subdividir isso, né, em 130 metros cada pavimento, né? Eu coloquei o máximo aqui, tá bom? Mas é isso, basicamente é isso. Esse é o entendimento geral. Se você, por exemplo, divide, fala assim, eu quero ocupar o máximo lá, se eu dividir 2 pavimentos de 200 metros quadrados, não daria, né? Porque você ultrapassou aqui, ó, os 160 metros quadrados. Então você vai ter que reduzir, ou por exemplo, você faz 2 pavimentos de 160 metros quadrados, né? Dá 320 ali, e faz mais um pavimento que seria de 80 metros quadrados, né?
vai ficar meio que cortado aqui, assim dizendo, o pavimento, tá? E aí vai depender muito do projeto, né? Esse projeto aí que você bolar, tá bom? Mas o ideal é você tentar encaixar isso daqui, ó, para você ter uma folga de você conseguir contornar qualquer situação, por exemplo, uma cobertura de um alto, uma coisa desse tipo, tá bom? Beleza? Ó, no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Vamos dar uma continuidade aqui, né, pra gente entendendo melhor. E aí a gente vai falar sobre os projetos necessários para uma obra de sucesso e sem dor de cabeça, ok? Te espero lá no próximo vídeo.